Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, pôs as mãos sobre ele e perguntou: Estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: Estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam. Então Jesus voltou a pôr as mãos sobre os olhos dele e passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: Não entres no povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, de 22 até o 26. Já fizemos toda uma caminhada, começamos lá no capítulo 2, capítulo 1, melhor dizendo, e já estamos no 8º. E hoje nós nos deparamos com uma situação assim interessante. Um cego que pedem para que Jesus possa curá-lo. E já há tempo nós vamos vendo Jesus curando cegos, curando paralíticos, expulsando demônios, mostrando para as pessoas que Ele é Deus. As autoridades religiosas não querendo compreender que Jesus é Deus, fazendo os questionamentos diversos. Mas aqui está um cego que Jesus curou, não assim de repente, porque até então as pessoas eram curadas imediatamente. Que Jesus cura, depois pergunta para o cego: Estás enxergando? Ele diz: Estou vendo pessoas como árvores. E aí Jesus faz a cura dele, e aqui diz que ele começou a enxergar claramente, ele começou a enxergar com nitidez, porque até então a cura dele não tinha sido completa. Mas por que a cura deste cego não foi completa? Porque aqui Jesus quer nos trazer um ensinamento, meus irmãos, que é muito importante para nós. E como eu falo de costume, eu tenho dito para vocês que existem os cegos fisicamente, mas existem os cegos também espiritualmente. Eu me encaixo nos cegos espirituais, porque graças a Deus eu enxergo, usando óculos, mas enxergo graças a Deus. Então, isso aqui se aplica para aqueles que não conseguem enxergar as coisas de Deus. E é importante notar também que existem os cegos fisicamente, que também se englobam também nessa situação de não enxergar as coisas de Deus. Aqui de vez em quando vem pessoas que não enxergam e elas vêm confessar. E elas têm essas duas situações. Elas não enxergam fisicamente e espiritualmente tem coisas ainda que ela não consegue enxergar e por isso aí cai no pecado e vem para o confessionário para enxergar claramente, porque por ter caído naquele pecado, a pessoa chega à conclusão que errou e aí no confessionário Deus faz a cura da pessoa. Então nós estamos nesta situação. As consequências
do pecado original nos levou a não enxergarmos as coisas de Deus. Nós temos uma tendência a ver claramente as coisas do mundo, e vendo as coisas do mundo ainda cai no pecado das coisas do mundo. E por isso Deus precisa nos auxiliar para que nós possamos enxergar claramente. A conversão, a mudança de vida que acontece em nós, é uma forma de nós começarmos a enxergar claramente. Um exemplo bem claro, depois vocês podem ir nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, que fala da conversão de São Paulo. E ali diz que São Paulo estava indo furioso ao encontro dos cristãos para prendê-los. E nessa caminhada ele acabou caindo e ele se deparou com uma grande claridade. E ali diz que as escamas saíram dos olhos dele. Por quê? Paulo não conseguia enxergar Jesus. Paulo não conseguia ver que Jesus é verdadeiramente Deus. Ele estava incluído naqueles que diziam que Jesus era um charlatão, ainda mais que ele era também um fariseu, como ele mesmo falou. Mas naquele momento caiu escamas e ele passou a enxergar nosso Senhor. Tem pessoas que no processo de conversão, ela enxerga claramente. Mas tem outras, meus irmãos, que estão ali enxergando aos poucos, como esse cego. Tem aqueles que estão vendo ainda as situações que Jesus está fazendo na vida delas como árvores. Ainda tem algo, tem nuvens escuras que ainda estão ali sobre a pessoa e ela não tem a capacidade de enxergar completamente. Por isso que nós vamos vendo pessoas que participam da igreja e até há muito tempo. E ainda tem coisas que elas não conseguem enxergar, que elas não conseguem entender. São Paulo vai dizer que nós precisamos ter paciência com aqueles que ainda estão, que têm uma fé ainda muito fraca. Precisamos ajudar os nossos irmãos que ainda não veem claramente. Primeiro que nós não podemos cair no orgulho de acharmos que nós somos melhores do que o outro, porque nós não somos. Mas temos que admitir com muita humildade que existem coisas que nós já enxergamos melhor do que outros, e tem outras pessoas que enxergam coisas que são melhores do que nós. E está passando por esse processo. Quantas pessoas que caminham na igreja e ainda não entenderam que não pode usar o DIU. Eles não são a favores do aborto, mas eles ainda não conseguiram enxergar claramente que o DIU é abortivo. Tem aqueles que prometeram a Deus amor e fidelidade no matrimônio, mas continuam traindo e acham até que isso não é problema. Vocês estão compreendendo? Tem aquelas pessoas que acham que não é pecado mortal ter prazer sozinho. Eles acham que o pecado mortal é só quando a pessoa que não é casada na igreja, ela acaba caindo numa traição de um adultério. Mas ela não consegue entender que ter prazer sozinho também é um pecado grave,
contra a castidade. E é preciso entender, compreender que é um processo que a pessoa está. Só que nós também não podemos brincar. Nós precisamos pedir a Deus todos os dias a graça. Senhor, eu quero enxergar. Senhor, que eu enxergue. Eu quero ver nitidamente. Eu não quero ver as situações como árvores. Senhor, eu não posso e não permita que eu fique achando que as outras religiões podem me levar também para o céu, que eu posso consultar os espíritas, que eu posso consultar e procurar saber a respeito dos entes queridos que já morreram, para eu conversar com eles, invocar os mortos. E tem católicos que acham que não tem problema evocar os mortos. E tem problema, meus irmãos. Porque Deus fala para não evocar os mortos, para não cultuar outros deuses, para não frequentar outras religiões. Isso está claro. As conversões, elas aconteciam justamente dos pagãos que estavam servindo os seus deuses, e eles ainda não tinham claramente, não conseguiam enxergar nitidamente o Deus verdadeiro. E aí eles se converteram ao cristianismo. Mas ainda tem aqueles que acham que não tem problema eu ir em outras religiões lá. Sou católico, eles dizem, mas não tem problema, ainda não enxerga claramente. Nós precisamos enxergar claramente. Nós precisamos ter claro a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos ter clareza da Santíssima Trindade, que é um Deus só em 3 pessoas. Que nós precisamos ter clareza que o nosso caminho ele se dá de salvação por meio de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Nós precisamos, meus irmãos, ter clareza da necessidade dos sacramentos, porque é através dos sacramentos que nós nos santificamos. Tem pessoas que acham que não precisa dos sacramentos para se santificar, é só levantar o braço para Jesus e está tudo bem. E aí não vive o sacramento do matrimônio, vive junto, não recebeu o sacramento da crisma, não foi da Eucaristia. Pessoas que há anos sem comungar e ainda não têm clareza que nós precisamos receber a Eucaristia. Claro, precisamos estar em estado de graça para receber, ou seja, não podemos estar no pecado mortal. Então aí entra a confissão. Aí tem pessoas que acham que elas vão caminhar sem a Eucaristia, não há necessidade de comungar, não. Mas como que não há necessidade para comungar? Se Jesus disse que aquele que come da minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna. Então, se ele está dizendo que aquele que come da carne e bebe do sangue dele vai ter a vida eterna, o que é que você conclui? Que quem não come e não bebe do sangue do Senhor não vai ter vida eterna. Isso é claro, isso é muito óbvio. E a pessoa está caminhando achando que está tudo bem. Tem aqueles que ainda não compreenderam claramente que precisa se confessar. Graças a Deus, ultimamente nos confessionários tem vindo pessoas que há muitos anos não confessavam. E pessoas de igreja que participam da missa dominical, mas que achavam que não havia necessidade da confissão, não. É um protestante dentro da igreja, porque só os protestantes que se acham que eles não precisam receber o sacramento da confissão. É só levantar o braço para Jesus, eu já creio em Jesus, pronto, final. E não tem problema se a pessoa peca ou não, porque já está salvo, porque crê no nome de Jesus. Sim, crê no nome de Jesus,
mas não pratica o que Jesus ensinou. Que história é essa? Então tem pessoas que estão caminhando para o precipício, ou seja, caminhando para o inferno porque não recebe o sacramento da confissão, dizendo, eu não preciso, eu confesso no meu quarto e isso, mas onde é que está escrito? Porque tudo as pessoas falam que está na Bíblia, onde está na Bíblia que a pessoa tem que se confessar dentro do quarto. Agora no capítulo 20 do Evangelho de São João, lá está claro, Jesus dizendo para os apóstolos, aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e aqueles a quem retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Aqui Jesus institui o sacramento da confissão, e é interessante que o sacramento da confissão foi instituído uma semana após Jesus ter instituído o sacramento da Eucaristia e do sacerdócio naquela quinta-feira santa. As pessoas não têm claramente. Tem aqueles que estão na caminhada e acham que não precisa meditar a palavra de Deus, acham que não precisa ir na missa. E nós precisamos, meus irmãos, nesse tempo que nós estamos neste mundo, há uma necessidade de nós pedirmos a Deus a graça de enxergarmos as coisas de Deus claramente, nitidamente. Senão, nós vamos cair no precipício, achando que nós estamos caminhando bem. Você está compreendendo? Tem gente que acha que ele não precisa rezar tanto. E ainda mais aqueles que pensam que rezar é somente pedir as coisas para Deus. A pessoa está tão cega ainda, não cega, bem cega, como aqui esse cego que começou a enxergar. Ele estava cego, mas ainda não estava vendo as coisas com nitidez. Então tem pessoas que elas acham que não há necessidade de rezar, porque na cabeça delas está assim, rezar é pedir coisas para Deus. Então, uma vez que Deus me deu as coisas, eu não preciso rezar mais. Tem até aqueles que fazem piadas dizendo, agora eu já pedi, Deus já me deu, não vou mais incomodá-lo, porque tem muitas outras pessoas rezando. Não, meus irmãos, vejamos claramente que a oração, um dos meios de oração é o pedir, mas a oração é a elevação da alma a Deus, como dizia Santa Teresinha, é estar com Deus, é estar na presença de Deus, não somente para pedir, mas também para estar com Ele. Vocês se lembram ali no capítulo 3 do Evangelho de São Marcos, quando Jesus escolheu os discípulos, os apóstolos? Ele diz que ele escolheu aqueles que ele quis e trouxe eles para que eles ficassem com ele. A oração é esse estado onde nós ficamos com nosso Senhor e estamos com Ele. Que no dia de hoje, Deus nos dê clareza. Que nós possamos dizer para Jesus, Jesus, eu ainda estou vendo as coisas como árvores. Senhor, eu ainda não te enxergo como deveria te enxergar. Me ajuda, Senhor, a enxergar claramente, a conhecer-te claramente, a fazer tua vontade claramente. Oh, como eu estou cego ainda, porque eu ainda não faço a vontade de Deus como eu deveria fazer. E eu preciso fazer a vontade de Deus de forma 100%, com clareza. Oh, como eu ainda estou perdido ainda nas minhas vontades.
enquanto que eu poderia estar envolvido na vontade de Deus. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.